O jornalista José Roberto Guzzo, em texto publicado no jornal O Estado de São Paulo, expôs as violações de direitos perpetradas pelo próprio judiciário brasileiro nos inquéritos conduzidos por Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Guzzo diz: o que se sabe com certeza é que a violação dos direitos à liberdade, ao julgamento público ou à livre expressão, como está acontecendo nos arrastões do ministro Moraes, agride diretamente o Estado de Direito. Se a autoridade pública dá a si própria o poder de suspender as garantias legais deste ou daquele cidadão, nos casos em que achar isso necessário para o bem comum, a lei passa a não valer nada. Ou vale para todos e por isso igual durante o tempo todo, ou não existe. Na vida real, quando se deixa de lado o que está sendo dito e se passa o que está sendo feito, o fato que fica realmente claro é o seguinte: nessa história toda, até agora, as únicas ofensas comprovadas à democracia foram praticadas pelo STF. O jornalista aponta que em 15 meses de investigação ilegal, ilícita e inédita na história jurídica e política do país, o ministro Alexandre de Moraes não conseguiu reunir nenhum indício sério contra as pessoas que são alvo de suas ações e que sequer sabem do que são acusadas ou qual é sua situação legal. Guzzo lembra ainda que, se houver crimes, sua investigação deve ocorrer dentro dos limites da lei, mas os ministros do Supremo Tribunal Federal vêm permitindo violações de direitos, o que, em sua opinião, é um desastre para a verdadeira democracia. Guzzo diz: a única resposta correta para os crimes cometidos contra a democracia ou os quaisquer outros é investigar, processar e punir os culpados dentro do que a lei determina. No Brasil de hoje, a resposta dada pelo STF é suspender os direitos do acusado, em caráter excepcional, como quer o ministro Moraes. Em vez de aplicar a lei, os defensores das instituições acham que se deve suprimir as garantias constitucionais de quem promove manifestações de rua e outros atos antidemocráticos, entre aspas, ou caçar o direito que tem à livre manifestação de seu pensamento. É um desastre para a verdadeira democracia no Brasil, silencioso e em câmera lenta, que se admita a violação da lei para cumprir a lei ou que se entregue a 11 indivíduos o direito de escolher o que é o melhor para todos, entre aspas. O jornalista aponta a coparticipação de outras importantes instituições, lembrando que o Congresso e a velha imprensa corrompida também são responsáveis por ação ou omissão pelas violações de direitos. Guzzo diz: o Congresso, que silencia diante da agressão aos direitos dos parlamentares, a maioria da mídia e a elite intelectual se aliaram, ativamente ou pela omissão, ao surto antidemocrático do Supremo. Enquanto for assim, o bem comum será aquilo que os ministros disserem que é. Rosa Weber, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, o julgamento foi suspenso para a continuidade na sessão de hoje pela ordem regimental. Portanto, passo a palavra ao eminente ministro Marco Aurélio. Presidente, inicio prestando um esclarecimento. Um esclarecimento que é feito considerados os menos avisados, aqueles que não atuam na área do direito. O inquérito, ora em exame nesta DPF, não foi instaurado pelo colegiado. O colegiado foi comunicado sobre a existência dele na sessão do dia 14 de março de 2019, oportunidade na qual o relator designado não recebeu os autos do inquérito por distribuição, lançou: presidente, aceito a designação e iniciarei imediatamente os trabalhos. Qual é o teor do ato
praticado pela presidência. O teor da portaria GP 69, de 14 de março de 2019. Ei-lo, o presidente do Supremo Tribunal Federal, no uso de suas atribuições que lhe confere o regimento interno, considerando que velar pela intangibilidade das prerrogativas do Supremo Tribunal Federal e dos seus membros, é atribuição regimental do presidente da Corte. Agradeço a Vossa Excelência pelo zelo. Artigo 13, inciso 1, considerando a existência de notícias fraudulentas, fake news, denunciações caluniosas, ameaças e infrações revestidas de ânimos caluniante, difamante, injuriante, que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal, de seus membros e familiares, resolve, nos termos do artigo 43 e seguintes do Regimento Interno, instaurar inquérito para apuração dos fatos e infrações correspondentes em toda a sua dimensão. Designo, vou repetir o vocábulo, designo, para a condução do feito, o eminente ministro Alexandre de Moraes, e poderá requerer à presidência a estrutura material e de pessoal necessária para a respectiva condução. Então, presidente, o inquérito resultou de um ato individual. Em momento algum, o surgimento passou pelo crivo do colegiado. Presidente, em direito, o meio justifica o fim. Jamais o fim justifica o meio utilizado. E sabemos nós que é uma diferença marcante, consideradas as atuações do particular e a atuação do administrador, do servidor, e todos nós somos servidores de nossos semelhantes. Enquanto o particular pode fazer tudo que não esteja proibido em lei, o administrador somente pode fazer o que está autorizado em lei. E também essa benção geral, que toda concentração de poder é perniciosa, que os órgãos da administração atuam em áreas previamente estabelecidas. E com isso se tem homenageado, se tem observado o sistema de freios e contrapesos. Colho, presidente, certas passagens de parecer de um grande jurista paranaense. Parecer que proporcionou ao Colégio de Presidentes dos Institutos dos Advogados do Brasil, o professor, o mestre de tantos mestres, René Ariel Dott. O que fez ver Sua Excelência nesse parecer? Vou ler dois trechos desse
parecer. O Supremo Tribunal Federal, como um dos poderes da República, não pode estar infenso às manifestações críticas dos cidadãos pelas várias modalidades da liberdade de expressão. A propósito, a revogada Lei de Imprensa 5.250, de 9 de fevereiro de 1967, continha um dispositivo excludente de ilicitude que pode ser invocado pelas vias ou pela via analógica. Artigo 27. Não constituem abusos no exercício da liberdade de manifestação do pensamento e de informação. 1. A opinião desfavorável da crítica literária, artística, científica e desportiva, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar. Prossegue o nosso mestre René Ariel Dott. As manifestações populares e pacíficas contra a instituição do Supremo Tribunal Federal, como um dos poderes políticos, não podem ser consideradas como ilícitos penais contra a honra, máxime porque inúmeras decisões manifestamente contrárias ao princípio estabelecido na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, artigo 5º, na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. O mesmo professor René Ariel Dott, nesse parecer a que me referi, ressalta o poder judiciário no Estado democrático de direito, jurado pelo primeiro artigo de nossa lei fundamental, assim como o executivo e o legislativo. Houve aqui um erro de grafia, saiu judiciário, mas é legislativo. Jamais poderá deixar de ouvir a voz das ruas como elementar expressão da liberdade de crítica, ainda que envolta em palavras, gestos ou sinais grosseiros. Prossegue Sua Excelência, o mestre René Ariel Dott: não se pode exigir do homem do povo, uma das vítimas indefesas do atraso da justiça, o refinamento de linguagem própria das tribunas das cortes judiciárias, nas quais a elegância de trato não raro assume os contornos da vassalagem profissional em busca do voto. Sabe as palavras, presidente, que devem estar sempre presentes em nossos atos